Bom, pessoal, agora falando um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade, também chamado de CS. O que é isso? Olha aqui, ó. Coeficiente de solubilidade, ou CS, ele indica a quantidade máxima de soluto capaz de dissolver a uma dada temperatura e uma dada quantidade de solvente. Então, o que nós temos? Exemplo, a 25 graus Celsius, então, a uma dada temperatura, tá? Nós temos que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36,5 gramas de cloreto de sódio por 100 ml de água. Por isso ele colocou a uma dada temperatura e quantidade de solvente. Então, ó, qual que é a quantidade de solvente? 100 gramas. Em outras palavras, ele está falando para a gente que 100 gramas de água consegue solubilizar a 25 graus Celsius 36,5 gramas de NaCl. Ah, João Vitor, eu tinha, sei lá, 50 gramas de água. Então, pensa comigo, 100 gramas de água solubilizam 36,5, certo? 50 gramas solubilizam X. Regra de 3, é diretamente proporcional. Ah, João Vitor, eu tinha 200 gramas de água. 100 gramas solubilizam 36,5 gramas. 200 solubilizam X. Regra de 3, certo? Então, quando nós falamos a respeito do coeficiente de solubilidade, ele depende da temperatura, ele depende da substância e ele depende da quantidade de solvente. Então, ele indica pra gente. Então, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, 100 gramas de água e coloco 20 gramas de cloreto de sódio, eu tenho uma solução insaturada. Por quê? Eu tenho uma quantidade solubilizada menor do que a capacidade máxima. Se eu colocar 36,5, eu tenho uma solução saturada. Agora, se eu solubilizar 40, sendo que na verdade consegue solubilizar 36,5, então eu tenho uma solução super saturada. Agora, se você não aumentar a temperatura, se você não fizer nada e, por exemplo, adicionar 40 gramas, isso é uma boa pergunta, hein? Por exemplo, você tem aqui, um frasquinho que tem 100 gramas de água, certo? H2O. E aí você vai, e adiciona 40 gramas do sal. Bom, se ele consegue solubilizar no máximo 36,5 e ali a gente tem 40, então vai formar o quê? Precipitado. E qual que é a massa de precipitado? Como são 100 gramas e eu adicionei 40, vai formar uma massa de precipitado ali de 3,5 gramas? Por que, João Vitor? Porque solubilizar no máximo 36,5. Se eu adicionei 40, a subtração entre eles, 3,5. Certo? Então, uma vez entendido o que vem a ser esse coeficiente de solubilidade, que ele depende da temperatura, que ele indica a quantidade máxima de soluto dissolvido a uma determinada quantidade de solvente, vamos agora falar sobre curva de solubilidade, que é um gráfico que me indica a quantidade solúvel a uma dada temperatura. E esse gráfico é muito importante para a prova. Saca só.